Olá galera, bem-vindo outra vez ao canal Matematiqueiros. Eu sou o Carlos Costa, professor de matemática, e hoje nós vamos conversar com a galera aí do 7º ano sobre máximo divisor comum, ou MDC. M de máximo, D de divisor e C de comum. Vamos partir logo para um exemplo aqui, galera. Para calcular o máximo divisor comum do número 48 e 36. Aqui está escrito maior divisor comum. A palavra maior, galera, significa máximo. E esse exemplo aqui, galera, é para eu apresentar o método para o cálculo do MDC. Vamos colocar aqui o número 48 e 36, um ao lado do outro. Faz então aqui uma barra vertical. E aqui nós vamos fazer uma divisão sucessiva pelos números primos. O menor primo aqui que pode dividir o 48 e 36, né, ao mesmo tempo, ou seja, tem que ser um divisor comum, é o número 2. E aí, se você tiver dúvida sobre números primos, dá uma olhada aí na aula 2. É só clicar aí no canal, no nome Matematiqueiros, que você vai ter acesso aí à aula 2. E lá vai ter uma parte lá que trata dos números primos. Vamos lá então, ó. 48 dividido por 2, 24. 36 dividido por 2, igual a 18. O número 2 ainda divide o 24 e o 18. Então, vou colocar o 2 aqui. 24 dividido por 2 é igual a 12 e 18 por 2 igual a 9. Repare que agora o 2 não é mais divisor comum do 12 e do 9. O próximo primo que divide o 12 e o 9 é o número 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. 9 dividido por 3 é igual a 3. E agora não dá mais, né? Não tem mais nenhum primo que possa ser divisor tanto do 4 quanto do 3. Portanto, aqui, galera, ó, os cálculos param por enquanto aqui. Partindo aqui para o lado direito, o próximo passo é multiplicar os divisores aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, o número 12 é o máximo divisor comum de 48 e 36. Beleza? E aí nós vamos aqui escrever os divisores, todos os divisores de 48 e também todos os divisores de 36, para nós verificarmos se realmente essa resposta aqui está correta. Vamos ver aqui os comuns, né? Porque nós estamos falando dos divisores comuns. Nós queremos o maior. Repare aqui, ó, o 1 é comum, ele é divisor tanto do 48 e do 36. O 2 também é um divisor comum, mas não é o maior. O 3 também é divisor comum, não é o maior também. 4, o 6, o 12 também é comum, olha. E repare que depois do 12 não tem mais nenhum outro número aqui que seja maior do que ele e seja divisor comum do 48 e 36. Então, o maior divisor comum dos números 48 e 36 realmente é o número 12. Beleza? Dá uma olhadinha aqui, viu, galera? Ó, na lista aqui, ó, o maior número que é divisor ao mesmo tempo do 48 e do 36 é o número 12. Então, podemos escrever assim, ó. Portanto, o máximo divisor comum, ou seja, o MDC entre 48 e 36, é o número 12. Podemos escrever ainda assim, ó, MDC, abre parênteses aqui, ó, 48 e 36, fecha parênteses, igual a 12. E a leitura se faz assim, ó, o máximo divisor comum de 48 e 36 é igual a 12. Portanto, pessoal, nós podemos escrever isso aqui, ó, dados 2 ou mais números naturais. Repare,
Não é obrigado a ser só 2 números, pode ser 2, 3, 4, quantos você quiser. E esse tem que ser o que, galera? Natural. Os números naturais são aqueles que começam com 0, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente e infinitamente. Beleza? Então, dados 2 ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, ou seja, eles não podem ser todos eles iguais a 0. Denomina-se máximo divisor comum desses números o maior de seus divisores comuns. No caso aqui nós fizemos com 48 e 36 e ele atende aqui a definição, tá ok? O máximo divisor comum desses números é o maior dos divisores comuns. No caso aqui o 12 é o maior divisor comum entre 48 e 36. Vamos aqui para um exercício. Diz assim, ó. Carolina tem em sua coleção 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 de bronze. Ela deseja guardar essas moedas em caixas que contenham a mesma quantidade. Repare que isso aqui, ó, está em destaque, a mesma quantidade de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível. Dá atenção também para essa palavra aqui, maior, galera. O maior número possível. Se é maior, tem uma relação com a palavra máximo. E realmente aqui vai ser o máximo divisor comum. Então, o maior número possível de moedas de cada tipo. Nessas condições, quantas moedas Carolina deve colocar em cada caixa? Vamos fazer então o máximo divisor comum entre 165, 220 e 275. Vamos colocar aqui a palavra ouro para lembrar da quantidade de 165, a prata para lembrar 220 e 275 bronze. Tirando aqui o máximo divisor comum, lembre-se que eu tenho que colocar um número aqui que divida os 3 ao mesmo tempo, no caso o número 5. 165 dividido por 5, 33. 220 por 5, 44. E 275 por 5 é igual a 55. No caso aqui, pessoal, o próximo primo que vai dividir esses 3 aqui ao mesmo tempo é o número 11. 33 por 11, 3. Repare que está destacado aqui, tá? 44 por 11 é igual a 4 e 55 por 11 é igual a 5. Destaquei em vermelho aqui, ó. Depois nós vamos conversar sobre esses números. E aqui nós vamos fazer o que, pessoal? A multiplicação. 5 vezes 11, 55. Beleza? Portanto, o máximo divisor comum entre 165, 220 e 275 é igual a 55. E aqui, pessoal, vai ser o quê? A quantidade máxima, né? O maior número possível de moedas que eu posso colocar em cada caixa. Bom? E aqui, esses números aqui, olha, vai ser a quantidade de caixas. Repare, 55 moedas. Vai ter 3 caixas de 55 moedas de ouro. 4 caixas de 55 moedas de prata. E 5 caixas de 55 moedas de bronze. E aí, se você tiver dúvida, é só multiplicar aqui, ó, 55 vezes 3, 165. 55 vezes 4, 220. E 55 vezes 5, 275. E aí, repare também que se você quiser saber a quantidade de caixas que vai ser preciso, é só somar aqui, ó, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Vamos escrever então aqui, ó. Então, terão 3 caixas de moedas de ouro. Com quantas dentro, pessoal? Cada uma, 55.
Repare que é a mesma quantidade. Vai ter 55 aqui nessas 3 caixas, 55 nessas 4 e 55 nessas 5 caixas aqui. Vai ter então 4 caixas de moedas de prata e 5 caixas de moedas de bronze. Em todas as caixas, ou seja, todas as 12 que eu já falei aqui, vai ter quanto, pessoal? 55 moedas de cada tipo. Beleza? Vamos para frente. Vamos ver, pessoal, agora a relação entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois números. MDC, supondo aqui dois números A e B, vezes o mínimo múltiplo comum também desses números, vai ser exatamente a multiplicação desses dois números. E aí vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tem o número 15 e 12. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum do 15 e do 12, tira o máximo divisor comum do 15 e do 12. Se você multiplicar o mínimo múltiplo comum do 15 e do 12 e o máximo divisor comum entre eles, vai dar o mesmo valor do que você multiplicar o 15 e o 12. Beleza? Vamos deixar isso aqui mais claro. Olha só. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum do 15 e do 12. Quem assistiu à última aula aí, ó. E quem não assistiu, dá uma assistidinha aí na aula sobre mínimo múltiplo comum. 15 dividido por 2 não dá exato, né, galera? Não dá inteiro, eu repito 15. E 12 dividido por 2 igual a 6. Galera, o número 2 aqui, ó, para o cálculo do mínimo múltiplo comum, eu vou colocar um primo aqui que divida pelo menos um dos dois, tá? Se dividir o 12 serve, ou se dividir o 15 também serve. Diferente do máximo divisor comum, que tem que ser o quê? Para dividir os dois ao mesmo tempo. Continuando aqui, ó. O 2 ainda divide o 6. Não divide o 15, mas divide o 6. Repito, 15 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Coloca-se o 3 agora aqui, pessoal. O 3 divide o 5 e divide o 3. 3 por 3 dá 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. O próximo primo que divide pelo menos um desses dois aqui é o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Chegou no número 1, pessoal, termina aí as divisões. Agora é só multiplicar aqui, galera, ó, do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Portanto, o mínimo múltiplo comum do 15 e do 12 é igual a 60. Vamos calcular agora o máximo divisor comum. E aí, como eu falei, o número que colocamos aqui tem que ser um primo que divide os dois ao mesmo tempo. No caso aqui, é o número 3. E alguém poderia pensar, professor, por que não coloco o 2? Porque se eu colocar o 2 aqui, galera, só vai dividir o 2, o 12, né? E para o cálculo do MDC, você tem que colocar aqui o número que divide os dois ao mesmo tempo. No caso, o número 3. 15 dividido por 3 é igual a 5 e 12 por 3 é igual a 4. E depois aqui, pessoal, não tem mais nenhum primo que possa dividir o 5 e o 4 ao mesmo tempo. Portanto, o MDC, o máximo divisor comum do 15 e do 12, é igual a 3. Agora, repare aqui, ó. Se eu multiplicar o 15 e o 12, vai ser igual a quanto? 180. E se eu pegar o MMC do 15 e do 12 e multiplicar também pelo MDC desses mesmos números, vai dar o mesmo 180. 60, olha só, 60 vezes 3 igual a 180. Bacana? Vamos fazer um exercício aqui, galera. Diz assim, ó, sabendo que o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 15 e um número y aqui qualquer é igual a 5 e 60. O MDC
é igual a 5, né, galera? E o MMC é igual a 60. De que números, professor? Do número 15 e de um outro número aqui que nós conhecemos, que nós não conhecemos, né? E que eu estou chamando de Y. E aí ele pergunta, pessoal, para calcular, né, o valor de Y, o valor desse número aqui. Vamos fazer então aqui usando a relação entre o MMC e o MDC. Nós já sabemos que a relação é esta aqui, né? Que se você multiplicar o MDC com o MMC de dois números, ele vai ser igual a você multiplicar também esses dois números. Então eu posso colocar aqui, ó, o MMC. Qual é o MDC, galera? Desculpa. Qual é o MDC? É o 5. E o MMC? É o 60. Então, vou multiplicar os dois. 5 vezes 60 é igual. É igual ao número multiplicado pelo outro. Eu estou falando do MDC e do MMC dos números 15 e Y. Fazendo a continha aqui, pessoal. 5 vezes 60 é igual a 300. E o 15 vezes Y. E aí você pode perguntar, pessoal, saber que isso aqui é um número. E pergunta assim, qual é o número que eu faço vezes 15 que dá 300? Pensa aí, ó, 15 vezes 10 dá 300? Não, né? 15 vezes 10, 150. E o 15 vezes 20 dá 300, galera? Vamos ver, 15 vezes 20, 15 vezes 2, 30, né? Só colocar um zero. Então, é o número 20. 15 vezes 20 é igual a 300. Então, o número que eu devo multiplicar, fazer vezes 15 para dar 300, é exatamente o número 20. E aí, galera, para você provar isso, é só fazer aqui a divisão, ó. 300 dividido, aqui não está vezes, é só fazer o inverso. Qual é o inverso da divisão? Aliás, da multiplicação? É a divisão. E qual é o inverso da divisão? A multiplicação. Beleza? Então, se aqui, por exemplo, tivesse uma divisão, para você inverter, seria multiplicar. Mas como está multiplicando, para inverter, você faz a divisão. Dividindo 300 por 15, vai ser exatamente igual a 20. Portanto, o outro número que eu estou procurando aqui, ó, é o número 20. Então, o MDC e o MMC de 15 e 20 é igual a 5 e 60. Bacana? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima e fique com Deus.